Boa galerinha, tudo bom com vocês? Professor Leandro na área. Aula de hoje, função tangente e gráficos das funções trigonométricas, beleza? Dando seguimento aí ao nosso curso, né, de trigonometria. Nas aulas anteriores estudamos o gráfico da função seno, gráfico da função cosseno. Hoje a função tangente vai ser bem rapidinho e os gráficos em geral. Beleza? Próxima aula, sem falta, aí a gente vai estar fazendo só exercício, tá bom? Mas antes da gente entrar nos exercícios, infelizmente a gente tem que ter tudo isso aqui bem massificado, né? Tem que estar bem fixo na nossa cabeça, essa teoria, essas nomenclaturas todas, tá bom? Porque não adianta a gente partir para o exercício se você não sabe o que significam as palavras, tá certo? Então vamos lá. Definição da função tangente. Seja P a extremidade de um arco na circunferência trigonométrica de centro O, correspondente ao número real x. Mais uma vez eu peço para vocês não ficarem assustados, tá? Com essa nomenclatura, né? Essas palavras estranhas todas, né? Que assustam. Olha lá, é o nosso ciclo trigonométrico, tá certo? Nós temos aqui o arco x, tá bom? Ó, correspondente ao número real x. Consideremos o ponto T interseção entre a reta OP, faltou o O aqui, tá? E a reta tangente à circunferência pelo ponto A10. O que isso significa, né? Lembrando que o nosso ciclo trigonométrico ele é de raio unitário. O que isso significa? A gente tem aqui né? Uma unidade. Não significa dizer que é 1 centímetro, 1 metro, um de alguma coisa, tá? Uma unidade de medida. E quando ele coloca aqui o ponto 0, é que está batendo aqui no 1, no x, né? E 0 no y, está partindo daqui, ó, onde está o meu mouse. Beleza? Olha lá o ponto T, né? Ponto T de interseção na reta OP. Ele fica para fora. No caso da tangente, ela fica para fora do ciclo trigonométrico, tá? A tangente ela vai estar variando, ó, nessa reta aqui, que tangencia, tem um ponto comum, né? Que é esse ponto aqui, ó, A10. Por isso que a gente diz que a reta que tem um ponto comum com a circunferência, ela é uma reta tangente, tá? Porque ela vem justamente da tangente. Beleza? Sabemos que y de t, ordenada do ponto T, é a tangente do arco de medida x. Então, olha lá. Essa distância, né, entre o O e o Y, beleza? Essa mesma distância entre o T e o X, tá aqui, ó. Falei Y, né? É X, tá? Essa distância aqui, ó, entre o eixo X e o T, não é essa mesma distância? Então, essa coordenada aqui é a coordenada da tangente, tá? Ó. Beleza? Eita, que foi demais. Vamos lá. Logo, a função tangente é a função f de reais, tá? Que a gente está falando aqui de números reais. Π sobre 2. Lembrando que π sobre 2, a gente está falando de um número, de um ângulo em radianos, tá certo? Π não é 180? 180 dividido por 2, 90 graus, tá? Então tá nesse intervalo aqui de 90 graus, que é o primeiro quadrante. Mais K, π, K é o número de voltas. Isso daqui a gente estuda melhor lá para o terceiro ano do ensino médio, beleza? A gente estuda os arcos côngruos, a gente entende melhor o que é isso, né? Que associa cada número real x, com exceção dos valores côngruos π sobre 2, 3π sobre 2. O que é π sobre 2? Eu já falei, né? 90 graus. Se estiver batendo aqui, né? Se ele estiver batendo aqui é 1. 3π sobre 2, ele bate aqui embaixo, ó, que é 270. Tá certo? Então, se os valores da tangente estão em cima dessa reta, elas só podem refletir aonde? Aqui ou aqui, né? O máximo, né? Que a gente tem aqui mais 1 e menos 1. E quando tá batendo aqui, ó,
no 0. A gente vai ver isso daí mais pra frente, beleza? Só para definir aí a função. Eu tenho que decorar isso tudo? Não, só para você entender de onde que sai. Tá certo? Observe na figura ao lado que... Cadê a figura? Vai aparecer, calma. OQ igual a cosseno de x, OP igual a seno de x e OA igual a 1 e AT igual a tangente de x. Então, olha lá. A gente tem aqui o triângulo, retângulo, tá certo? Esse triângulo retângulo ele está dentro do ciclo trigonométrico, só que os valores da tangente estão batendo aqui fora, tá de azul claro. Tá certo? Ele tem a ver com esse arco. Tá aqui, ó. Beleza? E ele vem daquela relação, né? Seno de x sobre cosseno de x. Eu sempre falo isso para vocês. Tá certo? Até na trigonometria mais simples, que é aquela trigonometria que a gente aprende no 9º ano, quando você decora o seno e o cosseno, você tem a tangente. Por quê? Parei para beber uma água. A tangente é seno sobre cosseno. Então, se você já sabe o seno, já sabe o cosseno, divide um pelo outro que você tem o valor da tangente. Beleza? Gráfico da função tangente é o gráfico mais diferente de todos. Então, olha lá como é que é o exemplo, né, do gráfico da função tangente. Ele não liga, né, ele não forma ondas. Parece aqui funções exponenciais e uma simétrica para baixo. Assimétrica, né, para baixo. Vocês já vão entender tudo isso daí mais para frente. Por definição, o domínio da função tangente é, que a gente acabou de ler lá em cima, né? Ele está variando ali dentro do primeiro quadrante, tá? 90 graus, determinado número de voltas. É o contradomínio e o contradomínio é R, que são os números reais. Por seu gráfico, observamos ainda que a função tangente é periódica, ou seja, ela tem uma repetição, né, de período π. Grava isso daqui, tá? A função tangente, o período é π. Na função seno e cosseno, o período é 2π. Tá? Olha a diferença aí. Seu conjunto imagem são os números reais. As retas verticais que passam pelos pontos de abscissa, π sobre 2, 90 graus, mais o número de volta, são denominadas assíntotas da curva que representa a tangente de x. Beleza? Por quê? Para eu definir que se fosse simétrica, essa curva ela ia ter que estar para cá, ó, junto com o meu mouse. Ela ia ter que estar espelhada mesmo, né? E não é o que está acontecendo aqui, não é bem um espelho, né? É como se eu estivesse espelhando para baixo e invertendo. Beleza? Por isso que recebe esse nome aqui, ó, assíntota. Vejamos agora o que ocorre com essas características da função tangente quando tornamos a função mais complexa, alternando seus coeficientes. Eu já vou explicar tudo isso daqui mais para frente, tá bom, pessoal? Então agora é mais uma demonstração, vou estar só mostrando para vocês. Para isso, analisaremos os gráficos de algumas dessas novas funções tangentes. Para que eu tenho que saber isso? Cai muito vestibular, esse tipo de pergunta. Por exemplo, eles vão te dar um gráfico, tá certo? E vai jogar uma função para você. E você vai ter que falar se aquela função lá é uma função cosseno, uma função seno ou uma função tangente, só olhando o gráfico. E se você observar o gráfico das três, eles são bem diferentes. Eu vou colocar uns exemplos aqui mais para frente, tá certo? Então eu vou colocar o gráfico de todas essas funções aqui mais para frente, ó. A primeira função lá, 1 mais, repara que eu estou somando um número inteiro, né, com uma tangente de x, tangente qualquer, tá? Olha o gráfico como é que fica, ó. Repara, ele está passando aqui no 1, né? Ó. Olha a diferença, né? Agora passou no 2, ó. Vamos pro próximo. Do 2 pro menos 1. Ó, veio pro menos 1. A diferença, né, de um gráfico pro outro. É isso que eu quero que vocês enxerguem aqui. Do menos 1 pro menos 2.
Deu para entender, né? Do menos 2. Eu já vou pro próximo. Agora eu tenho aqui, ó, uma multiplicação, tá? Eu tenho números racionais aqui, eu vou estar multiplicando. Olha lá. Do 3, olha a diferença. Quase nenhuma, né? Pro meio. Mudou bastante. 0,2. Mas vocês podem ver que o desenho é sempre esse aqui, né? Parece um bumerangue, né? Mais uma vez, na análise desses casos, constata-se que funções do tipo a vezes a tangente de x não apresenta nenhuma modificação nas características da função básica. O período continua sendo o mesmo, a imagem continua sendo a mesma. Vejamos mais alguns casos. Agora eu estou somando ali dentro, né? Ó. Olha a diferença agora. Eu tenho o valor do ângulo mais 2. É como se eu estivesse andando 2 unidades para o lado. Menos 1. Só que doideira, né? Pô, professor, quer dizer que eu tenho que saber fazer isso tudo aí? Eu tenho que montar esses gráficos todos? Olha, montar o gráfico não é difícil não. Tá? Para você montar um gráfico desse daqui, você da mesma maneira que você monta um gráfico de uma função do primeiro grau. Você vai montar aquela tabela, né? Você vai colocar aqui os valores de x, são os valores do domínio. Vocês vão colocar os valores da tangente que você quer, né? No caso, cada função f de x, que é a imagem. E você vai substituir valores para o x. 0, 1, 2, 3, são valores aleatórios, você estipula. Tá certo? E cada valor que você substitui no x, você vai ter um correspondente na função, no f de x. Então, se eu colocar lá 1 no meu x, vai ser 1 menos 2 menos 1. A tangente de menos 1, quanto é que é? Aí você vê o valor da tangente de menos 1 e substitui aqui. Pô, professor, tu sabe isso tudo de cabeça? Claro que não. Tem os ângulos notáveis, que vocês são obrigados a saber, e os outros ângulos, a gente usa uma calculadora, por exemplo, a gente usa uma tabela, tá certo? O exercício normalmente ele dá isso para vocês. Olha lá. Esses são mais alguns em que constata-se que funções do tipo f de x não apresentam nenhuma modificação nas características da função básica. O período continua o mesmo, a imagem continua a mesma, com exceção do domínio, que passa a ser dos números reais. Aqui é o domínio de x, números reais, 90 graus, menos a, mais, tá certo? Ele só muda ali os valores do primeiro quadrante, né? Tá? Mas isso aqui, novamente, você não tem que decorar. Você não tem que saber isso daqui. Na prática, a gente substitui e chega lá sozinho, né? A gente não tem que decorar nada disso daqui. Para finalizarmos, vejamos mais alguns casos. Olha lá. Mais uns exemplos aí. Agora eu estou multiplicando lá dentro, né? Do parênteses. Vocês vão ver que vai mudar pouquíssima coisa, ó. De um para o outro. Na análise desses casos, percebe-se que as funções do tipo apresenta, ó, domínio igual. Domínio é o resultado, né, da tua função. São os valores da tua função. O período é sempre π dividido por a. Eu já vou colocar esses valores, né? E dividir por a é equivalente a multiplicar por 1 sobre a. A gente já vai falar melhor disso daqui, tá? Gráfico das funções trigonométricas comparando os gráficos. Beleza? Então isso tudo aqui foi só da função tangente. Eu não tinha muito o que falar, né, da função tangente. Eu só queria apresentar para vocês como é o gráfico da função tangente. Jamais eu vou pedir para você fazer esse tipo de gráfico aqui. Eu quero que você estude o gráfico, que você entenda o que está acontecendo aqui. Certo? Vamos comparar os gráficos das funções trigonométricas. Agora a gente vai ver tudo, né? Seno, cosseno, tangente.
E as funções inversas, né? A inversa do seno é cossecante, a inversa do cosseno é secante, e a inversa da tangente é a cotangente. Importantíssimo, tá? Que tem a ver com isso daqui, né? Tem a ver com isso aqui. Escrevemos de maneira genérica uma função trigonométrica da seguinte forma. O que é maneira genérica? Qualquer função trigonométrica você pode escrever dessa forma aqui. Tá certo? Deixa eu voltar aqui, ó. Ó, isso daqui é uma função trigonométrica. Tem a ver com aquilo lá? Tem a ver, sim. Tá? A gente vai ver exemplo. Tá? Toda função a gente pode escrever dessa forma aqui. Beleza? A mais B vezes trig. O que é trig? Eu coloquei aqui, né? Vai ser uma função trigonométrica. Pode ser o seno, pode ser o cosseno, pode ser a tangente. Ou, né? As suas inversas. Beleza? C vezes x mais D. Aonde A, B, C e D são constantes. B e C diferentes de zero. Então a gente não pode ter aqui nem o C igual a zero, nem o B igual a zero. Claro, porque senão não existia a função, né? Zero vezes qualquer coisa, a gente já está eliminando a função. Não pode. Já esse cara aqui ele pode ser zero. Esse cara aqui pode ser zero. É o exemplo aqui da anterior. A gente tem aqui o B que é igual a 1, não está escrito, né? E quem é que está do lado do x? É 1/3. Lembrando que a gente pode escrever essa função dessa maneira aqui, ó. 1 vezes a tangente de 1 sobre 3 vezes x. É a mesma coisa, tá? Igualzinho. Só que não é comum você colocar o 1 multiplicando aqui na frente. Não é comum você colocar isso daqui. A gente coloca logo a resposta, né? Que é x sobre 3. Porém, você tem que identificar aqui na frente do x, eu tenho 1/3. 1 sobre 3. Tá certo? Então, o 1 aqui no caso é o B. E o C é esse cara aqui. Tá certo? Eu tenho D? Não tenho. Não tenho ninguém somando aqui na frente, é 0. Eu tenho A? Não tenho. Não tenho ninguém somando aqui na frente, é 0. Tá certo? Então daqui, eu quero que você entenda, né? Que a gente pode formar isso daqui. Beleza? E trig, né? Que eu já falei para vocês, é uma das funções estudadas. Mais uma vez, esse meu exemplo aqui é a função tangente. Mas pode servir para qualquer uma. Importantíssimo, ó. Os valores de A e B alteram os valores de Y. Y é a função, tá, pessoal? F de x. Eu não quero que vocês entendam isso daqui de primeira, assim que eu falar, né? Vocês vão pegar e já sair fazendo exercício. Não. Eu quero que vocês entendam, né? Que cada letrinha daquela ali tem uma consequência no gráfico. Eu tenho que saber fazer isso tudo, professor? Não, você não tem que saber fazer isso tudo. Você, de primeira, você vai ler isso aqui junto comigo. Você vai procurar entender, né? De acordo, né? Com essa nossa função genérica. Cada letra dessa daqui vai ter uma consequência. E você vai ver mais para frente os gráficos e vai voltar aqui de novo para você entender. Ah, não, é verdade, ó, ele falou que o C faz isso, ele falou que o D faz aquilo, tá certo? Então tem que ficar indo e voltando o tempo todo, beleza? Eu vou falar isso daqui, vai ficar tudo abstrato na tua cabeça, você não vai entender nada. Quando você for mais para frente, você vai começar a entender, mas aí você vai ter que voltar para pegar mais informação. É assim que funciona, como se fosse um livro. Você vai lá na frente, volta, vai lá na frente de novo, volta, é assim que funciona. Tá certo? Vamos lá, chega de blá blá blá. Os valores de A e B alteram os valores de Y. O valor de A faz com que o gráfico suba, repara que está entre aspas, né? Para A maior que 0 e desça para A menor que 0. Então a gente tem aqui uma função crescente e uma função decrescente. O valor de B esmaga ou estica a função na vertical, tá certo? Então a gente nota, né, que a gente tem uma alternância nas ondas, né? Os gráficos eles são como se fossem ondas. Ela vai ficar mais esticada, vai abrir mais, ou ela vai fechar mais, vai ficar mais fechadinha, de acordo com esses valores aqui.
Se b é maior do que 0, ele estica. Se o b está entre 0 e 1, esmaga. E se o b for negativo, fica simétrico em relação ao eixo x, ou seja, troca de posição e estica. A gente vai ver todos esses exemplos lá na frente. Os valores de c e d alteram os valores de x. A constante c altera o período da função, ou seja, estica ou esmaga a função na horizontal. Tá certo? Nós já vimos o que é período, mas a gente vai rever agora também. Se o c ele é maior que 0, esmaga a função. Se c está entre 0 e 1, estica. E se o c for negativo, simétrica em relação ao eixo x. Está muito parecido com b, né? Está muito parecido com b. Mas o c ele faz na horizontal, o b na vertical. Para calcular o período de uma função qualquer, basta usar, olha a formulinha aqui, tá certo? Período é igual a, no caso, o período da função, por isso que está aqui per trig, pode ser seno, pode ser cosseno, pode ser tangente, lembrando que seno e cosseno é 2π, e a tangente é π, o período, né? Sobre o módulo de c. Vamos pegar uns exemplos aqui. Calcule o período das funções. Antes da gente partir para calcular o período, né, propriamente dito, vamos identificar aqui os elementos. Quem é esse 1 aqui na frente? É o A. Quem é o B? É o 1 que está aqui, ó, oculto, né? A gente não escreve. Quem é o C? É quem está do lado do X. E quem é o D? Esse camaradinho aqui no final, né? Que está somando ou subtraindo. Tá certo? E o que diz lá a nossa fórmula? Olha lá, o período é a função dividido pelo módulo de C. No caso, o período da tangente é π, dividido pelo módulo de C. O C aqui é quanto? 2. Então fica π sobre 2. Tá certo? É só isso. Tá? Só isso. Quem é o A? Nesse meu segundo exemplo aqui eu não tenho, né? Então A aqui é 0. Está aqui na frente. Quem é o B? É o 3. Dessa vez está explícito, né? Quem é o C? Lembra lá do meu exemplo da tangente? É 1 sobre 2, ó. Esse cara aqui é o C. É quem está do lado do X. Mais o D, que no caso aqui é 0. Se não está aparecendo, é 0. Opa. C e D. Tá certo? Como é que é a fórmula? Período é o período da função, no caso cosseno é 2π, dividido pelo módulo de C. O C não é 1 sobre 2? 1 sobre 2. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então fica 4π. Tá certo? Beleza? Então isso daí que a gente usa, né, para calcular o período das funções. Isso daí eu vou me preocupar mais com isso quando for partir para os exercícios propriamente ditos, tá? A constante D, faltou só a gente falar da D, né? Faz com que o gráfico ande D sobre C. Se eu for dividir, né, D por C, se o D ele é menor do que 0, ele vai andar para a direita. Se o D ele é maior do que 0, ele vai andar para a esquerda. Esse valor aqui, né? Essa divisão, esse valor. Então o meu gráfico ele vai ficar mais para a direita ou mais para a esquerda de acordo com o valor do D. Tá certo? Novamente, eu não preciso que vocês saibam fazer isso. Eu só quero que vocês entendam as consequências no gráfico. Agora a gente vai estudar os gráficos, né? Vamos analisar aqui os gráficos. Então, olha lá. Eu tenho aqui, né, exemplos de uma função seno e a cossecante, que é a sua função inversa. Então, as curvas que estão aqui em azul é a minha cossecante. A curva que está aqui em verde é a minha função seno. Repara que é uma onda, ó. Ela é uma onda. Qual é o período dessa minha função? O período é a distância entre
os pontos máximos ou mínimos da minha função. Então, se eu pegar esse valor aqui de menos 90 ou menos 1 sobre 2π, menos esse cara aqui, que é a diferença entre os dois, eu vou ter o meu período, tá certo? Ou, se for o meu ponto máximo, tá aqui, ó, menos 270 com menos 90. Lembrando que isso daqui é em módulo, tá? Você vai achar esse período e você vai me responder ele em módulo. Essa distância aqui é o período, tá certo? A gente tem aqui, ó, a imagem, ó, vai de 1 positivo a 1 negativo. São todos os valores que estão variando aqui, ó, entre 1 e 1. Eu cheguei a desenhar isso daqui no quadro para minha turminha do segundo ano, antes de parar, tá? Foi um sufoco danado para desenhar isso aqui no quadro, mas olha lá agora, uma função cosseno. A gente tem aqui o vinho, né? A função cosseno, e azul a função inversa a ela, que é a minha função secante. Novamente, como que eu faço para achar esses valores? Da mesma maneira que você faz para achar os valores de uma função qualquer. Você vai montar uma tabela, de um lado x, do outro lado f de x. Você vai pegar uma determinada função que ele está te dando e você vai jogar valores aleatórios para o x. Para cada valor aleatório desse que você jogar para o x, você vai ter um correspondente de acordo com a função que ele te dá. Você vai substituir no lugar do x e vai ter uma resposta. Você coloca aqui, tá? Vai colocar as respostas aqui. E você juntando esses dois valores, você tem um ponto, outro ponto, outro ponto. Daí para frente é só você ligar os pontos, tá certo? Isso daqui tudo foi feito com o computador, claro e óbvio, né? Então, ó, tangente, olha a tangente como é que é, a gente viu ainda agora, né? A função inversa dela, que é a cotangente. Analisando a função seno de x, temos que a cada período de 2π, que é uma volta inteira, né? Tudo volta a se repetir. Então, seno de zero, ó, esses valores aí são notáveis, a gente tem que saber, tá? Seno de zero igual a zero, seno de 90 igual a 1, 180 zero, 270 menos 1, 360, voltou a ser zero, né? Voltou para cá. Aí depois, 1, 0, menos 1, 0, 1, 0, menos 1, 0, volta a se repetir. A partir daí, mais uma volta completa, 2π, com todos os valores se repetindo sucessivamente. Analogamente, analisando a função cosseno de x, temos que a cada período de 2π, que é uma volta, tudo volta a se repetir também. Repara que o cosseno, ele é o inverso do seno, né? Os valores aqui, esses notáveis, ó. Se o cosseno de zero é 1, o seno é 0. Eita, foi demais. 0 aqui, 1, ó. Repara que é o contrário, tá? Beleza? A partir daí, mais uma volta completa, com todos os valores repetindo sucessivamente. Elementos básicos dos gráficos das funções trigonométricas, a gente tem aqui, ó. Lembra do período lá que eu destaquei para vocês, ó? Tá? A diferença, né, entre esse cara aqui e esse cara aqui é o período, beleza? A nomenclatura, né? O que é a amplitude, o que é o domínio, o que é o período e imagem. Amplitude. A amplitude é a metade da distância vertical entre um ponto mínimo e um ponto máximo, ou seja, A de amplitude é o y máximo menos o y mínimo. Então, olha cá. A amplitude é isso aqui, ó. Daqui, não vai ficar legal de vermelho, não. Até aqui, isso daqui é a amplitude. Tá certo? Y máximo, Y mínimo. Então tem aqui uma altura máxima, uma altura mínima. Se eu pegar e dividir, né, essa distância, né, aqui
eu vou ter a minha amplitude. Vai do 0 até o y máximo ou o y mínimo. Na prática, né? O domínio. O conjunto D, que é o domínio, né? Ele é o conjunto que possui a função definida. Ou seja, ele contém todos os elementos de x para os quais a função deve ser definida. Sendo um conjunto de saída, pois, o conjunto de elementos que utilizamos como x na função. Então, eu vou voltar para cá para te dar aquele exemplo de novo, né? Lembra que eu fiz esse desenho aqui para vocês? Eita, o que eu fiz aqui? Calma aí que eu já volto, que eu tenho que aparecer de novo. Voltando. Então, esse carinha aqui, ó, os valores que eu joguei aqui para o x, eles são o meu domínio. Os valores que são consequência do meu domínio são a minha imagem. Então, os valores de x, domínio. Os valores de f de x, imagem. Beleza? Período é a distância entre dois pontos máximos ou ao intervalo de repetição da função damos o nome de período. A gente já viu também o que é período, né? E a imagem é outro elemento importante dos gráficos, é o conjunto imagem, né? Ou seja, o intervalo de variação da função. Para os gráficos das funções seno e cosseno, o conjunto imagem é -1 e 1. A gente já sabe isso, né? Ele é martelado já pra gente, devido à amplitude, que é 1. A amplitude é sempre 1, né? Ó, a amplitude é sempre 1. Vou variar de -1 para 1. Isso daqui é sempre no seno e no cosseno. Tá certo? Vocês viram aqui que a tangente é diferente, né? Olha lá. Exemplos de gráfico, olha lá. 2 mais seno de x. O que esse 2 aqui ele faz? Se eu estava partindo do zero, eu andei mais 2 casas para cima, ó. Tá? Eu subi o meu gráfico. Aí eu preciso que vocês lembrem daquilo tudo que eu falei antes. Deixa eu ver se eu consigo chegar lá. Isso daqui, ó. Tá? Por isso que eu falei, tem que ir e voltar, ir e voltar. Outro exemplo, ó. Não vou ficar comentando tudo não, porque é muita coisa. Vou ficar passando os exemplos aqui para vocês. Lógico e evidente que isso tudo aqui foi feito no computador, né? Tem programa para isso. Beleza? E um exercíciozinho feito só para a gente entender esse lance aí. Como é que pode cair para vocês em vestibular? Desse jeito que cai. Repara, nota aqui. O que ele está te dando aí, ó? Pensa um pouquinho comigo. Considerando x entre 0 e 360, isso daqui é o período, né, da função. Então, ou é seno ou é cosseno. O gráfico a seguir corresponde a letra A, seno de x mais 1, letra B, letra C, a soma de das duas funções, e letra D, 1 menos o cosseno de x. Eu não estou subtraindo aqui, ó, menos o cosseno de x. Então essa função ela não pode ser, vamos dizer assim, positiva, né? Toda aqui em cima, que aqui ele vai estar subtraindo. Então o que eu tenho aqui, ó? Meu ponto máximo aqui, ele está somando mais 2, tá certo? Então, se o meu, por exemplo, a minha função seno, a minha amplitude aqui, ela é de 1, se eu somei mais 1, eu vou estar batendo no 2. Então, as coisas já estão me remetendo ao quê? A um seno, tá certo? É uma análise de gráfico que a gente faz aqui, tá certo? Se é uma função seno, parte do 0, vem até o 1, desce aqui em 90, em 180, perdão. Então, ó, 90 é 1, 180 é 0. Depois, ele ia descer, menos 1,
0. Ia ficar fazendo isso aqui, né? Eu pulei aqui. Ia ficar fazendo isso aqui, né? A dúvida é uma função cosseno ou é seno? Por quê? Período, ó, uma volta inteira. Se fosse só π, até 180, era tangente, a gente já matava logo. A única alternativa que traz cosseno tem b com valor menos 1. E a é igual a 1. A amplitude, né? É igual a 1. O que não traduz a verdade. Sabemos pelas alternativas que a função é seno. Então a gente já elimina a questão D. A letra D, né? O período não mudou. Logo, C igual a 0. A distância do começo do gráfico até seus pontos de máximo e mínimo é 1. Logo, A é igual a 1. Em relação ao eixo do X, o gráfico do seno não andou. Logo, D é igual a 0. Tudo isso vem lá daquela fórmula... não vou puxar lá em cima, não. Daquela fórmula genérica, né? Da função. Então, pô, o que é isso que ele falou aqui? A, B, C, D. Lembra disso daqui, né? A mais B, trig, beleza? C de X mais D. Tudo isso que ele está falando, tá bom? Então, ó, D igual a 0. D igual a 0, né? Ele falou aqui, ó, C. Esse C aqui igual a 0. Não é esse C aqui não, tá, gente? É C do período, tá? Que não mudou. É daquela fórmula lá do período. Em relação ao eixo X, o gráfico seno não andou, então D é igual a 0. Então tá aqui, ó. O A igual a 1, né? O B só pode ser 1 também. E a gente já sabe que esse cara aqui é o seno. Então, alternativa B. Tá certo? No próximo vídeo eu vou estar fazendo aí mais exercícios. Eu acredito que tudo isso daí fique mais claro para todo mundo. Tá bom? Então por hoje é só. O vídeo já ficou bem longo aí. Falou bastante informação para vocês. E até a próxima, pessoal. Saúde a todos. Valeu, fui.